Abra o livro. Não, abra o programa. Prezados telespectadores, amigos da Odisseia do Conhecimento, nós somos a Odisseia e estamos em movimento. Em mais um episódio, em mais um encontro aqui com o nosso presidente Maico Ferraz de Lima. Sabe que teve... Como diria o Romit. Como diria o Romit, durante muito tempo eu ouvia ele se referir à sua família como Ferraz de Lima e eu tinha o sonho de fazer isso. Ele tinha, assim, o Ferraz era tipo, alguém local, assim, que ele gostava de puxar o R, né? E o Galvão puxava Ronaldinho! Verdade, tem algo a ver aí. Jonatas Costa. Muito boa noite, Jasser, Maicon, André, telespectadores. Estamos aí para o terceiro episódio, então, de Odisseia em Movimento. Vamos lá. E o André Costa Livre. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Então, a gente tava meio perdido quanto ao assunto, daí veio uma luz aqui de cada um falar sobre o livro que mais gostou, ou talvez de alguma biografia, a gente tentar entrelaçar o assunto aqui e tentar salvar a noite, né, pessoal? Então, a gente podia começar com o Jonatas, por que não, né? Pode ser. Então, a gente estava nesse discorrer sobre como iniciou a leitura, né? E eu confesso para vocês que a leitura, para mim, assim, sempre foi muito maçante no período escolar, assim. Não foi só contigo, viu? Fundamental e médio, assim, eram umas coisas muito assim, a gente se sentia naquela obrigação, né, de ler para fazer um trabalho de história, para Ficha de leitura. Ficha de leitura. Ficha E de daí leitura. tu ia querer ler tal livro lá na ficha de leitura. Bah, esse não pode, a professora sempre te cortava. O que era a ficha de leitura? Tinha que pegar o livro, escolher um livro e aí tu tinha uma série de, além do resumo, né? Tu tinha uma série de perguntas para falar, assim, para responder sobre o livro, enfim, sujeito. Eu tenho outra versão. A professora dava um livro, tipo, da literatura brasileira, tu pegava o resumo na internet e daí tu copiava e entregava o trabalho. Machado de Assis. Dentro da escola a gente tinha que ler, ensino médio principalmente, mas não lembro dessa ficha de leitura. É que tu é muito jovem, né? Porque ficha de leitura é um nome muito forte, né? É que nem o guarda-livros para os contadores, né? Mais ou menos por aí. É que nem o lerite, etc. Para os contadores também. Pois é. Então, Jonias? Qual é o teu livro aí, aquele que te marcou? Seguindo, assim, né? Depois, conversando com amigos que liam bastante, pedindo sempre uma dica, eu quero ler um livro até o final, né? Quero concluir uma leitura, assim. Todo mundo fala que é tão prazeroso quando tu começa um livro, tu termina, e eu nunca tinha tido essa vivência, né? Foi indo, aí o Franco me indicou um livro muito interessante para ler ele até o final. Era um pocketzinho, assim, era um livro do... Não sei se vou falar o nome do autor direito aqui, Bukowski. Charles Bukowski, cara. É. E o cara, assim, ele é meio autobiográfico, assim, ele conta histórias da vida dele. Ele era um veião, assim, alemão, assim, feio. E ele conseguia se dar bem, assim, com as garotas, assim, né? E ele conta, assim, uns contos desses nesse livro, assim, falando sobre como ele fazia e tal. E ele era escritor e ele foi tendo essa vida, assim, de fama, assim, de escritor. Foi uma leitura que me marcou, assim. Foi o primeiro livro que eu li até o final, foi esse Pocket aí. Ele tinha um monte de espinha no rosto, né? Ele contava histórias da juventude dele. Ele bebia bastante, né? Tinha muitas histórias, rugas, assim. Se vocês procurarem na internet, o Bukowski. No meu tempo de escola tinha série Vagalume. Alguém leu série Vagalume? Ótimo. Eu era fanzaço. Série Vagalume. Eu acho que eu li uns 15 livros. O Escaravelho do Diabo. Isso. Garra de Campeão. Garra de Campeão. O Sequestro do Garoto de Ouro. Isso! Esse era o melhor. Meu Deus, que tinha aquela coleção Salve-se Quem Puder. Também. Esse era aquele dos mistérios que tinha que resolver? Tinha que resolver, tu ia numa parte do livro, voltava, tinha que olhar um mapa da página 4 e era bem legal, assim. Mas são essas coisas que fizeram, pelo menos, acho que vocês, talvez, pegar gosto pela leitura, porque é a mesma situação que a tua. Não gosto de ler. A única coisa que eu lia com prazer era gibi. Gibi era bom também. Gibi. Nossa. E até o dia que, num aniversário meu pai disse, o que tu quer de presente de aniversário? Eu não tinha ideia nenhuma. Eu disse, eu pedi pro meu pai livro. E nós fomos numa livraria, na época no shopping. Ele disse, escolhe o que tu quer. Eu disse, cara, eu vou escolher o quê no meio disso? Tu não faço ideia. E eu fui super aleatoriamente... puxei um livro chamado Nada Dura Para Sempre, do Sidney Sheldon.
Se eu não vou conseguir ler isso aqui jamais, um livro de 300 páginas, para mim era muita coisa. Quantos anos tu tinha? Barbaridade. Devia ter o quê? 11, 12 anos, eu acho. Era um livro grande para essa idade, né? E aí li o livro, gostei e comecei a devorar os livros do cara. Tanto que acabei de devolver aqui um que eu li novamente, que leu também, me indicou, né? Li também, muito bom. Os títulos dele, inclusive, estão aqui. Conte-me seus sonhos, Conte-me seus sonhos. Estão aqui na nossa Bíblia Odisseia e o pessoal pode retirar, né? E, Michael, qual foi o livro que marcou a sua vida, a sua infância? Você não vai dizer que é aquelas técnico de contador, né, cara? Senão tá louco. Né? Não. Formação de preços, gestão de curso e formação de preços. Não, isso aí veio um pouquinho mais além da infância, né? Eu gostava de banco imobiliário. Não, brincadeira. De jogar o banco imobiliário. De jogar. Não, de ler o banco imobiliário. Não, de jogar, né? Detetive, eu era um contador já infantil, né? No caso. Não, brincadeira. Na verdade, tipo, eu gostava de gibis, né? E também tinha, na época, na TV Manchete, tinha os Cavaleiros do Zodíaco. Aí, minha mãe, então, ia com ela de vez em quando, tipo, lá na lotérica. Peraí. Vamos fechar os nossos olhos um pouco e vamos ouvir este clássico, esta música de Cavaleiros do Zodíaco. Um instante de nostalgia, por favor. Que sensação! Quem nunca, né? Que sensação, hein? Que jovem de 30 a 38, 40 anos que não viu o Cavaleiro do Zodíaco. 1994, cara. Eu tinha 10 anos, né? E tem histórias muito legais dos Cavaleiros, né? Top. Cara, posso contar uma história bem rápida dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Tá, eu gostava muito do Seiya, né? Que era o personagem principal. Acho que todo mundo não, gostava, tinha meus né? amigos que eles gostavam mais do Eu secundário. gostava do Cisne, o Yoga. E tal, né? O Seiya, ele não era o mais forte dos cavaleiros. Só que ele foi o mais esperto pelo seguinte, ele foi enfrentar o Cavaleiro de Dragão no final de um torneio, né? Ele falou assim, o Cavaleiro do Dragão, não lembro se era o braço esquerdo, ele tem o braço esquerdo mais forte do Texas, né? E ele tem o escudo também mais forte do Texas. Ele é imbatível. Daí o que fez o Seiya? Ele falou, tá, deixa comigo, né? Ele já tava todo quebrado, né? Na batalha ele arriscou, ele botou a cabeça no meio do braço, entre o braço e o escudo. E o que fez o Cavaleiro de Dragão? Ele acabou acertando com o braço esquerdo. Eu lembro dessa cena. E detonando o próprio escudo. E ficou com o braço lascado e com o escudo quebrado. Daí o Seiya ficou assim, né? Do tipo assim, agora vem, né? Daí o Cavaleiro do Dragão falou, tu tá com a armadura, eu tô aqui todo quebrado. Ele falou, não seja por isso, vamos sem armadura, vamos na raça. Era legal, demais, né, cara? A esperteza, né? A esperteza aí pra combater a força, né? Muito legal. Isso aí é garra, cara, é sangue. Sim, pode continuar. Inteligência. Não daí né? Era legal, porque tipo, até minha mãe teve uma sacada legal, porque daí a gente ia na lotérica, né? E comprava aquelas revistinhas heróis. Não sei se vocês lembram. Eu falei que era erótica, cara. Eu também achei. Meu pai comprava revistinhas eróticas. Não, e a mãe... Se fosse o pai, tudo de família, mas... Descolada. Eu tava pra abrir a boca pra dizer assim, hoje ele ia comprar figurinhas pra botar em house e vem comprar a história de heróis. Heróis. E era show, né? Porque daí tu tava, além de tu ver o episódio na TV, tu tava aí interagindo com o gibizinho deles também, né? Era bem tri. Tu passou pelo banco imobiliário, daí tu foi pelos Cavaleiros do Zodíaco e morou no Heróis, é isso? Não, tem mais por aí. Tem que falar do teu livro marcante, assim. Não, aí é que tudo começou na infância, começou por aí, né? Depois eu, na época da escola, o livro que me salvou era o Salve-se Quem Puder, né? Daí me motivava a ler por causa do mistério, enfim, das coisas que tinha. E depois na época da adolescência eu não li quase nada, né? E aí foi então que, na fase adulta, então eu comecei a ler mais de autoajuda, né? Reflexão, meditação, coisas que geralmente faz falta, né, na formação da pessoa. Ou tu praticava muito esporte, ou tu se dava muito bem com as minas, né, pra não ter lido nada, assim. O pessoal que vai ler é sempre uma segunda opção, né. Nunca ninguém fala, eu vou ler agora. Vamos colocar uma tarja no Maico para evitar que ele se comprometa com essa resposta. Acho que era pra todo mundo assim, né, era muitos outros atrativos, né, que o pessoal... jovem, início da fase adulta, deixava um pouco de lado, né? Tu lembra de algum que te marcou assim, mais? Lá atrás ou... Não, agora?
pode ser, agora, depois de adulto... O Poder do Agora foi um que deu uma mexida comigo, assim, porque deu uns conceitos, assim, que talvez não passava pela minha cabeça, né? De estar presente, de observar as coisas com outro olhar, né? Tinha o Poder da Intuição também. Esses aí foram, assim, que deram uma primeira, assim, um start, né? Para esse lado de leitura de autoajuda, no que caso. hoje está muito em alta com o Rápido e Devagar, né? Esse título tá super um dos best-sellers aí que o pessoal tem. Você não conhece? Bastante, Já chegou a ler? Não. E o teu, André? Vamos lá. O meu, vocês querem do início, desde o Banco Imobiliário até vir Faz um aqui? resuminho, assim, assim, Do Banco Imobiliário, Cavaleiros do Começou Zodíaco e revistas eróticas. Tá bem, então. Bom, tinha aqueles livrinhos lá na infância que era da coleção Veredas, né? A Droga da Obediência, a Droga do Amor, do Pedro Bandeira. Passou pela coleção Vagalume, que a gente estava conversando agora. Depois veio a adolescência, os Charles Bukowski também, né? Que eu me identifiquei muito, achava muito legal. Ele é um cara mais... Ele era um cara solitário, mas ao mesmo tempo ele era um cara que pensava muito, né, a respeito de tudo que eu cercava, né? Eu tinha a impressão de que as pessoas simplesmente viviam e eu refletia um pouco mais sobre tudo que estava acontecendo, enfim, né? Mas um que me marcou bastante foi, já que vocês falaram de ficha de leitura, né? Na escola pediam para fazer ficha de leitura dos livros clássicos, Machado de Assis, né? Enfim. E todo mundo teve que ler aqui Dom Casmurro, não? Sim. Eu teria que ter lido, mas acabei não lendo. Senão nós íamos soltar a clássica pergunta: traiu ou não traiu? Mas não foi esse o livro, mas foi do Machado de Assis, porque quando me foi obrigatório, eu pegava o resuminho da internet, né? Confessando aqui. Mas daí eu estava na faculdade e às vezes o ônibus demorava para sair, daí eu adentrava na biblioteca da UX. Então lá eu ficava esperando e ficava dando uns rolezinhos lá na biblioteca e achei lá, falei, bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tanto falaram, né? Vamos ver se isso aqui é legal ou não. E sentei lá, me debrucei, né? E não sei se vocês lembram da história, tá? O Brás Cubas, ele morre, né? Ele acorda do cemitério como se fosse, e ele conta suas memórias póstumas, né? O que ele viveu. E é muita reflexão, sabe? Não é só sobre um assunto. É vários assuntos, e eu lembro que um deles ele falava, que é o capítulo 36, cara, se não me engano, que é a borboleta preta, cara. Eu não sei se eu resumo isso ou deixo para as pessoas verem em casa, mas a borboleta preta é acho que da literatura brasileira, assim, acho que é a passagem mais fantástica aqui. Acho que eu vou contar rapidamente, tá? Já Curioso. Inclusive temos vários exemplares do Dom Casmurro aqui também. Tem o pessoal pode retirar na nossa biblioteca. Eu criei muita expectativa, talvez vocês não se identifiquem tanto, mas eu achei muito legal, né? Tá, ele tava num sítio, e é uma coisa banal, mas ele deu um tom mais interpretativo, assim, né? Ele estava num sítio e daí, de repente, ele entrou dentro desse sítio aí, lá na chácara do Michael Lima, né? Que faz churrasco lá, ele entrou assim e tinha o porta-retrato do pai dele, né? E simplesmente uma borboleta preta entrou dentro do chalé lá, né? Podemos chamá-lo assim. Deu de cara com o pai do Michael, vamos supor, né? O pai do personagem ali. E depois que ele deu de cara com o porta-retrato, ele se assustou assim e pegou e matou, né, a borboleta preta, né? E depois ele amassou com o dedo assim no peito da borboleta preta, né? Daí de repente ele parou para pensar e falou: "Cara, essa borboleta preta, ela vive aqui no meio da mata, né? Ela provavelmente nunca viu um ser humano. Quando que ela me viu, ela pensou que era Deus." Eu esqueci de falar que antes de bater no porta-retrato, bateu nele e depois no porta-retrato, né? Que ele se assustou. Ela me viu, ela achou que era Deus e resolveu dar um beijo na testa de Deus, sabe, pra, vamos dizer assim, venerar a Deus. E quando ela viu o porta-retrato, assim, que era parecido, ela pensou: quem que deve ser esse cara? É o pai de Deus, sabe, assim, né, algo além de Deus. E foi lá também no porta-retrato. E eu peguei e matei essa borboleta preta, né. Daí ele falou: não, pensando bem, creio que para ela era melhor ter nascido azul. Que profundidade. Uns 30 segundos pra pensar, né? No mínimo.
30 segundos para pensar, cara. O pessoal que está assistindo não sabe que nós estamos aqui, a nossa sede fica junto ao estádio municipal, nós estamos tomados por um cheiro de gelol, então isso nos ajuda um pouco a refletir. Desculpa, Janice. Isso, a gente fica meio... Não, eu ia comentar que a primeira coisa que me ocorreu, se ela fosse azul, ele quis dizer que talvez não a mataria. Exatamente. Então, muito interessante. Não sei o que dizer. Sim. Estou ainda refletindo. E tem a história do vendedor de chapéus, mas eu vou deixar para outro capítulo aqui do Odisseia. Vamos deixar o pessoal retirar o seu título. Retirar o aqui. livro, exatamente. Sem muito Boa, spoiler. boa. Sabe que tu comentando assim, né? Foi um livro que a gente etiquetou vários aí, porque é um livro clássico, né? E sempre olhei para ele e pensei, será que valeria a pena tentar, né? Agora tu me deixou curioso, eu vou levar um exemplar aí para dar uma olhada. Que às vezes não quer dizer que esses clássicos que na nossa época de juventude pareciam chatos, não quer dizer que eles não têm algo bem legal a agregar também, né? E é daquela famosa frase também, o Memórias Póstumas, né? Que é: Marcela amou-me durante 15 meses e 12 contos de réis. Que ele era explorado por essa Marcela, que era a namorada dele, que era interesseira, né? E ele sabia que ela era interesseira e mesmo assim ele deixava ser explorado, né? Resumindo, ele rever todas as besteiras, aquilo que ele viveu, aquilo que ele aprendeu na vida. Eu acho bem interessante, sabe, esse livro. E quantos de repente, na época de adolescência, ter que ler isso aqui, às vezes obrigado a fazer a tal da lista de leitura. Ficha de leitura. Eu fui obrigado a ler, por exemplo, Dom Casmurro na época. Entendi patavinas, porque você lê porque você tem que ler, tem que apresentar na aula de literatura. Hoje agora recentemente, li Dom Casmurro, um dos meus títulos favoritos. Na época, nós tínhamos que decorar Soneto de Fidelidade. Poxa vida. De tudo o meu amor seria atento, antes de contar os eles sempre tanto, que mesmo em fase do maior encanto dele se encanta mais no pensamento. Tu decorava aquilo para decorar. Hoje tu entende o significado daquilo, hoje tu entende o valor disso. E talvez isso é algo importante para passar para quem nos acompanha, especialmente os jovens, que eu penso que não existe não gostar de ler. É porque você não achou uma leitura que lhe agrade. Exato. Porque até hoje tem livro que eu pego e digo, não vai. Não vai. Eu realmente, né? Eu peguei o Memórias Póstumas no momento que eu estava preparado, né? Exato. E isso na escola, tipo... talvez eles passem para os alunos no momento que eles não vão se identificar. Eles não têm, talvez, conhecimento ou vivência para se identificar com aquilo, né? Então a ideia seria casar com aquilo que eles estão mais dispostos ou tentar mostrar sempre algo a mais. Assim, aconteceu num sábado, porque nos sábados a biblioteca está aberta para o pessoal que quiser retirar o nosso acervo. E eu tava, sempre que eu fico aqui, eu fico lendo alguma coisa. Pego algum título que eu acho interessante, algum que não seja tão comprido, vou lendo. Ou inicio a leitura e depois levo para casa. E um dia eu estava aqui e estava fazendo o início de uma leitura. Eu comecei a dizer, o que você está lendo aí? Chegou, estou lendo, o livro era do padre Mário Galiotto, Deus não é estúpido. Aliás, um dos poucos exemplares que existem do livro Deus não é estúpido, do padre Mário Galiotto, estão aqui. É muito difícil encontrar. Interessante, hein? Sim, ele faz uma análise da doutrina a qual ele mesmo pertence. É interessantíssimo. Ele repete várias vezes, Deus não é estúpido, algumas incoerências e etc. Eu li, ele é bem sarcástico, né? Ele faz uns diálogos com o Espírito Santo, acho, né? Com Jesus, exatamente. Isso. E realmente para refletir, o que de fato faz sentido. Sabe? Eu, como sacerdote, foi muita polêmica quando ele lançou o livro. E eu lembro que eu estava lendo o livro, até eu devolvi ele agora há pouquinho, daí chegou o rapaz, o que tu está lendo? Eu disse, eu estou lendo um livro aqui, bem filosófico, eu acho que eu usei esse termo para ele. Eu disse, eu me parecia assim meio envergonhado, eu já gosto de ler uns que tem gravura e tal. Tá tudo certo. É o teu tempo, é o teu momento, é a tua leitura agora. Tu não vai querer pegar esse livro aqui agora e entender bulhufas do que está escrito. Talvez não consiga captar de verdade a mensagem, talvez não consiga entender aquilo, talvez sequer te agrade. Então é importante achar a leitura que te agrade no momento da tua vida. Uma coisa que vem de encontro a isso é conforme o momento que tu está vivendo, né? Aquilo que o André falou, ele estava pronto pro livro. Eu estava muito numa de... Estava começando um esporte novo, começando a surfar, e aí me apareceu um livro, não sei se vocês já leram ou já ouviram falar, talvez sim, O Encantador da Montanha.
Não. Se não me engano, é Augusto Cury, eu acho. E esse livro, ele é um cara, assim, que ele tá buscando mais paz interior dentro dele. E no meio disso, ele começa a viver uma aventura, assim. Quando ele é criança, assim, o vô dele era muito intelectual, assim, né? Tinha papo, assunto para tudo que era coisa. E aí ele vai indo, e chega num determinado momento, contar um pouco do livro agora, que o avô dele acaba falecendo. Vamos instigar o pessoal. E eles vão para uma cabana e tal, e ele sonha com o avô dele naquela noite. E ele sente que ele tem um amigo dele junto lá, e eles relatam lá que o amigo dele, quando entra no quarto, se assusta porque não parecia ele que estava deitado, parecia um homem mais velho, um homem de bigode. O amigo dele falou para ele: não, mas um homem de bigode, então vem aqui comigo. Desceram até a sala e tinha a foto lá do homem de bigode, era o avô dele. Então foi uma coisa meio mística que aconteceu ali, né? Uma coisa profunda mesmo, que eles viveram ali, os dois ali. E passou um tempo e ele sempre sonhava. E ele acordava de madrugada e ele começava a escrever. Só que ele sentia que não era ele que estava escrevendo. Ele sonhava com aquilo e como se ele recebesse aquilo, né? E ele escreveu. Antes dos 20 anos ele escreveu um livro lá e não publicou, assim, ficou na gaveta. Daí quando ele tinha 20 e poucos anos, 27, ele foi viajar. E nessa viagem ele é do Rio de Janeiro, acho que foram para Angra, uma coisa assim, e encontraram um amigo lá e esse cara conversou com ele. O cara era muito descolado e ele acabou contando que tinha escrito um livro, mas que não tinha publicado. O cara pediu para ele mandar, que ele queria ler. Ele leu e ele disse: cara, esse livro é muito profundo, vai ajudar muitas pessoas, tu tem que lançar. Mas nem sei, porque não sinto nem que fui eu que escrevi e tal, foi assim. E aí ele publica esse livro. E esse livro conta a história de um cara que viveu lá na Itália, um andarilho, assim, que vivia na montanha, um mestre, assim. E ele vai para a Itália e ele encontra essa montanha e esse cara, e ele começa a ser um pupilo desse cara, assim. E o mais interessante do livro é que retrata algo assim, que esse mentor que ensinava ele, que vivia na floresta, dava todas as lições, tipo, para ele aplicar na vida através da floresta mesmo, né? Um dia eles saíram caminhar e era sempre o mestre que ia na frente. Daí ele disse: hoje você vai voltar lá para o nosso acampamento. Não, mas eu não sei, mas vamos voltando. E o cara foi o mestre foi indo atrás e ele foi indo na frente, e quando viram, chegaram no lugar, ele nem percebeu, estavam conversando, quando viram, chegaram. Daí naquela noite deu uma tempestade, eles ficaram observando a tempestade, fizeram uma meditação lá, e quando ele acordou se sentindo muito bem. E ele disse que a primeira coisa que ele sentia, que ele lembrava, era da tempestade, da força, da energia daquela tempestade, né, que balançava as árvores gigantescas, enfim. E o mestre deu uma lição para ele ali, que a gente pode sempre se nutrir da natureza, né? E bem naquele momento que eu estava nisso de surf, a energia do surf é uma energia gigantesca da natureza, é uma força, o mar é uma força da natureza que eu tive medo por grande parte da minha infância. Fui entendê-lo agora. Então, quando eu saio do mar, para mim é essa carga. Tu sai exausto do mar, de tanto que tu remou, de tanto que tu ficou lá na correnteza, mas é uma sensação de bateria recarregada, sabe? Então, esse contato com a natureza, a moral do livro é isso, que quanto mais tu tiver proximidade com a natureza, mais tu vai estar pronto para conviver na selva de pedra, digamos assim. Tá aí mais um convite. Nosso operador oficial lá, o comandante das picapes, Leonardo Molardi, como é que nós estamos de tempo aí? Tempo de programa, querido, não. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, agradecendo como sempre a Sicredi, que é graças a Sicredi e o seu fundo social que a gente está conseguindo levar esses videocasts para vocês. E daqui a pouco vamos também falar quais foram ou qual foi a nossa última leitura para indicar aí pro pessoal. Voltamos já. Legal. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação.
Sicredi Serrana. Juntos, nossa gente vai mais longe. Odisseia continua em movimento e hoje a gente está falando um pouquinho das nossas experiências aí com leitura, e durante o intervalo a gente já foi levantando aí, eu achei que nós íamos contar o último livro que nós lemos, mas saíram os últimos livros. Vamos começar com quem aí? Posso começar. Então vai. Então eu li aí um livro, né, do Sidney Sheldon, com indicação do meu amigo Jasser Panisson aqui, que falou que gosta muito, né, dos livros do Sidney. E reli pelo menos 4 vezes cada um dos livros dele. Muito bem. E eram outros livros também que eu via que aqui na sede tinha muitos, né, e não tinha lido nenhum até hoje, né, não tinha conhecido a forma desse autor, né, escrever. E achei muito interessante, né, nem sabia nem o que me esperava, né, Conte-me Seus Sonhos, o nome do livro, então vai saber para que lado que ia aí, né? E tu não deu nenhuma dica de nada, né? Do que seria. Não, né? eu acho que eu te disse... eu acho que eu te expliquei que o Sidney Sheldon, nos livros do Sheldon, todas as personagens são mulheres. Os personagens principais são mulheres. Isso tu tinha falado. Ele diz as suas heroínas. Sempre são mulheres. Sim. E particularmente nesse livro são 3 personagens principais. Isso, a Ashley, a Tony e a Letty. E a Letty. Isso. E aí diferentemente dos outros, que tem uma só, nesses são 3 personagens. São 3, E elas são bem diferentes uma da outra, né? Elas têm... uma gosta de artes, a outra gosta de rock and roll e ela é um pouco assim agitada, vamos dizer. E uma é bem técnica. Da área da informática. Trabalhava no Vale do Silício, lá o livro se passa ali por ano 80 e poucos, 90 e poucos, 90. Quando estoura a informática. E daí o que acontece, né? No desenrolar da história dessas 3 personagens, né? Em certos momentos aconteceram assassinatos bem peculiares, assim, que a vítima era sempre homem e a vítima tinha vestígios de ter tido uma relação sexual e ela aparece com o genital cortado. Enfim, era sempre a mesma característica. E aí o desenrolar dessa história é que descobrem que essas 3 personagens essas 3 mulheres têm uma certa ligação e uma ligação com os assassinatos também. Então se chega a descobrir quem realmente cometeu esses assassinatos. Quem que é o cara? Conta aí. Eu vou... E aí começa... Quem são? Quem são, pode ser, né? Mas está relacionado a uma dessas 3, ou as 3, vai saber. E começa saber não, tu sabe. Eu sei. Mas eu não posso dar esse, né? Dar esse... Até porque a história realmente... a cereja do bolo é isso aí. Não posso dar esse spoiler, não tem como. E aí, aí se desenrola 2 partes além dessa série de assassinatos, que é o julgamento dessa tal pessoa que é a culpada, onde ela até está relacionada com uma história real e baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais, e de fato algo que acontece muito no mundo, envolve uma questão médica que poucas pessoas conhecem e, na verdade, o Sheldon tem vários livros dele, desperta várias questões que realmente não são tão conhecidas e ele usa da ficção para jogar luz em algo. E aí rola assim o desenrolar da história sobre o julgamento dessa pessoa, desse assassino, e depois algo que acontece após essa pessoa receber a sua pena, enfim, né? E aí lá no final que tu descobre o porquê que esses assassinatos aconteceram, né? Como que mexeu assim, qual que foi o episódio da vida do assassino que fez da assassina, porque era uma das 3, né?
que fez com que ela tivesse... metade do livro. ela tivesse essas atitudes. Eram homens que apareciam... Eu vou falar que o livro é empolgante e daqui a pouco eu entrego. Eram homens que apareciam sempre assassinados. Homens assassinados. Sempre. Ah, tá, claro. Era por causa que elas tinham uma aversão aos homens, porque elas não conseguiam entrar no Vale do Silício, porque tinha uma resistência. Boa, dá uma despistada. Dá uma despistada. Claro, né? Isso tá muito Já tá. óbvio, né? Já tá claro. Boa. Tudo bem. E você, Joninhas? Muito bem. Eu tava pensando aqui numa biografia que me marcou muito, né? Que foi a do Arnold Schwarzenegger, porque eu conheci ele no clássico filme Exterminador do Futuro, né? Quando eu era criança, eu lembro que ele tinha feito Conan, o Bárbaro, mas não me despertou tanto quanto o Exterminador do Futuro. E eu imaginava que ele era um mero ator, assim, né? Mas a história dele é muito legal. Ele começou na adolescência, assim. Eles moravam numa choupana, assim, numa casa bem simples. Ele é austríaco, se eu não me engano, né? E nessa choupana não tinha energia elétrica e para eles tomarem banho, eles tinham que fazer 1 quilômetro de a pé para buscar água, para esquentar e tomar banho de banheira, né? Eles moravam em 4. Ele, o pai, o irmão mais velho e a mãe. Quem tomava banho primeiro era sempre a mãe. E os meninos, e depois o pai. E os meninos, os irmãos tinham que disputar quem tomava o banho pela terceira vez, né? E ele sempre perdia, porque o pai dele ia um pouco antes, lá onde é que era o poço, para buscar água, e depois mandava eles ir. Quem chegasse lá primeiro tomava banho antes. E daí um dia o Arnold conseguiu chegar antes, daí ele ficou faceiro, que ele venceu o irmão mais velho, que ele pôde ser o terceiro a tomar banho. Então era uma vida bem dura, assim, no começo, né? E aí ele começou a se interessar por fazer barra, por treinar e tal. Eles faziam essas coisas nas árvores lá. E foi indo e começou a despertar mais para isso, para o físico. E aí ele se muda, né? Se muda para a Alemanha, eu acho. Não, ele vai servir no exército. E aí, no exército, ele faz umas cagadas lá, porque eles estão num treinamento num tanque. A gente leu esse livro era um dos livros do Mastermind, então, né? Vai me ajudando a contar. Ele estragou o tanque de guerra, né? Isso, daí eles estavam numa sessão de treinamento, ele ficou responsável por estacionar o tanque de guerra, bateu num muro lá, num pavilhão, derrubou metade da parede. Você acha que você manda mal aí na condução do seu carango? O Arnold Schwarzenegger conseguiu bater um tanque de guerra, só isso. E aí, como punição, né, o superior dele fez eles encostarem perto de um barranco, assim, com lama, um lamaçal e água, e fez ele passar, e embaixo tinha um compartimento embaixo do tanque de guerra, assim, fazia ele entrar por cima, passar por baixo, abrir aquela comporta, se ralar todo na lama e voltar. Fez isso umas 10, 20 vezes, sujou todo o tanque por dentro. Depois disso, teve que lavar também o tanque como punição para pagar o estrago que ele tinha feito lá, e uma dura, né? E quase que teve um estrago aqui no nosso pallet. Sim. Agora vai com calma. E depois tomar banho ia ser difícil também, né? Porque ele ia ter que ser o primeiro, né? Tomar banho depois de ficar na lama, né? Naquela lama. Se era a mãe a primeira, aquele ritual todo. Se tivesse tudo aquilo, né? E depois o desenrolar da biografia dele é muito legal, porque ele vem para os Estados Unidos e ele veio para participar. Ele competiu lá na Europa, ele foi Mr. Europa, né? Mr. Europa e tal, que daí quando ele fazia, né, já musculação e tal, e veio difundir nos Estados Unidos daí, né? Isso, tinha um amigo muito próximo, o Franco Columbo, que o Franco não veio. O Franco ficou na Alemanha e ele foi para os Estados Unidos. Na chegada nos Estados Unidos, ele tem um amigo esperando ele lá com um carrão, não sei se era um Corvette, um Chevrolet, um carro V8, um carro potente. E ele disse, não, deixa eu andar. Saindo do aeroporto, adivinha, foi dar um pau lá com o carro, bateu o carro do amigo. Parou a polícia, daí ele se machucou feio, foi pro hospital. Nunca empreste o seu veículo para o Arnold Schwarzenegger. Acho que ali a lição da história. Nunca empreste nada para o Arnold Schwarzenegger. Na perna, vai ter que dar uma moralzinha para ele agora, tu só falou do episódio. O policial foi camarada com ele, não multou nem nada, ele era estrangeiro e foi tratado bem e tal. E foi, né? Depois começou a trabalhar em academia, que ele era tão forte assim, daí ele começou a dar treino pro pessoal na academia. E isso ele desenvolveu uma apostila, ali que veio a veia de empreendedor do Arnold Schwarzenegger. Desenvolveu uma apostila
E essas apostilas ele começou a vender ali na região ali, e ele começou a vender para outros estados americanos, e depois o negócio foi crescendo, ele contratou uma secretária para administrar isso aí, a venda das apostilas ali. E nesse meio tempo, né, ele tinha um sonho de ser ator, mas ele estava nessa de desenvolver ali o esporte dele, que é halterofilismo, né? Se chama. Isso. Fisiculturismo. Fisiculturismo. Verdade. Obrigado, André. I wanna get physical. E eles tinham um marketing muito legal, porque eles trabalhavam em construção civil, assim, a parte de demolição, né? Eles eram todos porradão, assim, né? E um episódio que conta no livro, um trecho muito legal, eles estavam assim, bom, então nós temos essa parede de tijolos aqui para derrubar, vamos dar um gás aqui, ele e o Franco Columbo, tu começa lá daquele lado, eu aqui, vamos ver quem chega no meio antes, daí não treina depois, não vai pra academia treinar depois. E eles vão a marreta naquele muro e foram cansando, de repente o Arnold dá uma marretada, estilhaça um tijolo, vai no vidro do dono da casa ali. Resumo da história, o dinheiro que eles iam ganhar para demolir o muro, tiveram que deixar para o cara poder consertar o vidro. E esse não emprestou o carro também, de repente? Pra esse não emprestou. Tá bom. Aí, nas noites, tinham os outros caras que competiam com ele nesse ramo de construção civil. Colavam os anúncios assim desse serviço nos postes, né? Eles iam de noite, 11 e pouco, depois que os caras já tinham colado, colavam o deles por cima e começaram a se dar bem nesse negócio. Eles falavam que eles tinham um estilo de construção europeu, né? Que os dois eram europeus. E aí eles fizeram várias, além de ter a construção que dava dinheiro para eles, as revistas de fisiculturismo, eles tinham cada vez mais dinheiro, eles começaram a comprar um prédio lá para ganhar em aluguéis também, né? Isso aí, eles investiram na construção, né? Os caras, ele tinha um tato assim para empreendedorismo muito bom, né? Como é o nome da biografia? Do Arnold Schwarzenegger. Biografia, acho que é, né? O título é Arnold. É muito tri. Não sei se eu lembro da ordem cronológica, mas não vamos estender muito para vocês lerem, né? Pro pessoal que é saber qual e um pouco da sinopse, né? Mas o que foi assim bem interessante. Ele queria ser ator de todas as formas, né? E ele ia nos estúdios, fazia testes e os caras diziam que ele tinha um inglês muito ruim porque ele era alemão e tal, e meio desengonçado e não queriam austríaco. E não queriam dar nenhuma chance pra ele. Ele não desistiu, sabe? Foi indo, conseguiu uns papéis. Conan, o Bárbaro. O Conan acabou de derrubar alguma coisa aqui. Cara, deu bem certinho, provavelmente, né? Ou emprestaram um carro pra ele e bateu aqui dentro do estádio agora. Estouro. Ele foi indo, começou a exercer essa profissão de ator, e nesse meio de Hollywood daí ele começou a conhecer muitos políticos, tanto que ele casou com uma Kennedy, né? Ele casou com uma Kennedy, e ele, nesse meio político, ele voava muito nessa época com o presidente da época, não sei se não era o Kennedy também, acho que devia ser, né? Mas enfim, voava muito e ele ficou assim, e o Kennedy sempre tentando puxar ele pra política, ele dizia que não, que o negócio dele era atuar e tal, e essas coisas de fisiculturismo. E foi que ele se tornou depois, né, governador da Califórnia. Então é um exemplo, assim, porque é um cara que teve, se a gente for analisar, né, uma vida muito difícil na infância, muito humilde, assim, ele podia ter desistido, podia ter ficado só no exército, não se manifestado, né, e fica uma lição muito grande para mim dessa biografia, que às vezes eu me boto limites em mim mesmo, sabe? Não vou conseguir isso por causa daquilo, por causa disso. E ele não se botou limite nenhum. Ele só acreditou que ele era capaz de fazer e foi indo. Se o inglês dele não era bom, ele continuou estudando até o inglês dele ser razoável para ele poder realizar aquele sonho, né? E eu acho que é esse o grande segredo do sucesso. Eu ando lendo muito esses livros sobre como ter sucesso, 6 passos disso, 3 passos daquilo. E eu acho que o passo principal é a persistência. A gente não desistir, né? A gente entrega os pontos fácil, digo a gente, mas quero me referir a mim mesmo. Às vezes eu me comprometo vou nadar 3 vezes por semana para ter um físico razoável para quando eu for no mar, me desafiar no mar. Eu vou nos primeiros 15 dias. Depois
eu vou uma vez por semana, e daí eu me frustro comigo mesmo. Então eu acho que é isso, a grande sacada de ter sucesso em qualquer que seja o segmento é a persistência. Muito bem. E Arnold Schwarzenegger ensinando isso, especialmente a não emprestar o carro para ele. Exato. André, qual foi tua última leitura? A minha última leitura é uma biografia do Churchill. Essa biografia do Churchill conta a história de um cara que ele já estava aposentado no partido, né, deixado de lado, assim, e tava uma crise lá na Inglaterra, né, O Chamberlain? Ninguém queria assumir, tá, tipo, chamavam um, depois vinha outro e falavam, não. Neville Chamberlain, acho que eu não sei se era esse o nome, não me recordo. E todo mundo sabia que ia pegar um abacaxi, né, quem pegasse lá o governo da Inglaterra, né? Porque o Hitler já estava tomando conta lá e a coisa não ia muito bem, daí botaram um abacaxi pra cima desse cara como um laranja, falaram, bota o velho lá que se dane, né? Ele já tava meio que aposentado, meio que pendurando as chuteiras no partido. Como quem disse, vai afundar, vamos botar alguém ali pra que isso aí afunde. Vamos botar aí um laranja aí, né? Que ele afunde ele, porque daí a gente não se queima. Daí botaram o tal do Churchill, né? Que era um cara que gostava de fumar charutos, meio gordinho. Glutão, café da manhã às 10 horas, cheio de comida, levado pela secretária. Isso. Ele não tinha muito contato com o povo, né? Ele era muito nobre e ele não tinha esse esquema muito popular. Ele aparecia no jornal fazendo um gesto assim, que lá na Inglaterra é um gesto meio que obsceno, né? E ele não entendia que era um gesto obsceno, ele queria né? fazer a vitória, mas ele fazia o contrário. Faz o contrário. Daí falaram, isso aí é um gesto obsceno. Ele fala, sério? É que ele não estava muito ligado em gírias e coisas populares, né? Daí até que ele assumiu, né, a Inglaterra, né? E daí chegou um momento que os nazistas estavam tomando conta e ele não sabia o que fazer, se eles iam, sei lá, entrar em guerra. Daí de repente chega no momento que ele entra num metrô. Ele entra lá no tal do metrô para ter contato com o povo. Acho que talvez num dos poucos momentos que ele entra, daí falaram, tá aí o nosso líder, o nosso governante. Dizem que ele estava indo de carro, ele decide sair do carro e entrar no metrô, né? Exatamente, ele estava saindo do carro, o chofer ficou lá sem entender. Isso. E falou, cadê o homem, né? Daí não viu mais, ele desceu e foi do metrô, né? Porque ele tinha uma reunião em outro lugar, né? Daí ele entrou e chegou e perguntou assim... No parlamento, acho que era. Daí ele começou a falar com o pessoal assim, primeiro eles viram, né? O nosso governante aí, o Churchill. Ele perguntou assim, como que é o teu nome? Meu nome é John. John, me diz uma coisa, se os nazistas invadirem aqui, o que a gente deve fazer? Não, vamos lutar até a morte. E você? Eu sou a fulana. Tá, beleza, o que tu faria? Não, vamos lutar. E a opinião foi quase unânime lá no tal do metrô, né? E daí ele foi lá pra tal da reunião e ele falou o seguinte, falei agora com o povo aí, o John, a Juliet e eu não sei o que, o pessoal que tava pegando transporte público lá, né? Tava pegando o metrô, na verdade, e eles são a favor que a gente entre em guerra, que a gente resista, né? E a partir daí foi o insight, né? O momento que ele praticamente liderou essa frente ali, né? Que combateu o nazismo, né? E mudou toda a história do mundo, vamos dizer assim, né? E a partir disso ele faz aquele discurso épico, né, da Inglaterra entrar na guerra. Se não me engano, The Darkest Tower, o título da biografia em inglês. The Darkest Tower deve ser que deu origem ao filme Destino de uma Nação. Não, eu acho que deve ser outra que eu li, tipo, Churchill vai à guerra. Ok. Agora, uma alternativa, acho que. Sim. Mas tem essa parte também retratada no Destino de uma Nação, The Darkest Tower, que fez maior sucesso, que depois virou filme, e o Gary Oldman ganhou o Oscar de melhor ator pela interpretação do Churchill, diga-se de passagem. Foi muito bom, muito bom. Então veja, de um abacaxi que largaram pro homem, o homem resolveu, né? Descascou, fez suco, fez salada de fruta. Era um cara improvável, né, que dizem... sabe a história do Papa e argentino, né? Que dizem que um bom líder é aquele que não quer ser, sabe? Que forçam o cara a ser, assim... O nigeriano, Arinze, no Dois Papas, diz uma condição para ser um líder é você não ter vontade de ser um, verdade. Que é verdade, cara. Não estar buscando ser, né? Aí parece nesse sentido. rola melhor. E só
Então faltou o de você, do Jasser, faltou do Jasser. Faltou o meu. Eu li o Conte-me Seus Sonhos novamente, né, junto com o Maicon, pra acompanhar as emoções aí junto com ele. Mas em que parte tu tá? Tu já descobriu tal coisa? E aí? Largava sempre um spoiler. Um spoiler. Não, mas ele falava assim, tipo, então tu vai ver, né? Tu não chegou naquela parte lá, né? Tu vai ver como é que vai ser. E eu terminei ontem um livro que eu já tinha lido, de um escritor chamado Steve Berry. O Steve Berry, ele tem uma linha de escrita assim como o Dan Brown. Uma pena que ele não fez tanto sucesso quanto o Dan Brown. Mas a temática é a mesma, pegar um assunto conhecido, um assunto polêmico, misturar, tem um personagem forte. O Dan Brown tem o Robert Langdon. O Steve Berry tem o Cotton Malone, um ex-agente federal dos Estados Unidos que vai para a Dinamarca trabalhar como bibliotecário. Não, minto, como livreiro, não bibliotecário. E o nome, esse que eu estou lendo agora, que eu terminei de ler, é O Legado dos Templários. Então ele resgata os Cavaleiros Templários e nesse livro ele mistura ficção com suposições. Para quem leu o Código da Vinci, ou assistiu o Código da Vinci, que tem aquelas suposições de que Cristo teria tido uma esposa e o Graal seria a linhagem real, que fica aquela indagação, porque o cara consegue costurar uma lógica aí. O Steve Berry faz a mesma coisa com a história dos Templários e eles escondendo um segredo desse tipo, que eu não vou contar qual é, mas mais ou menos nessa linha do Dan Brown. Inclusive, o Dan Brown, na capa do livro, tem um depoimento do Dan Brown dizendo que Steve Berry escreve com a facilidade de um veterano. Agora eu estou começando a ler dele O Elo de Alexandria, então ele resgata a biblioteca perdida de Alexandria. Acho que eu vou gostar de ler esse cara, porque eu gosto de história, assim, o Dan Brown me fascina, bom. Porque tem essa mistura de história. Um outro livro do Steve Berry chama Mistério. O Terceiro Segredo, e gira em torno do Terceiro Segredo de Fátima, que não seria o que foi revelado. Então, de novo, na linha de Dan Brown, misturando um personagem forte ali, que é o Cotton Malone, com a questão histórica, algumas dúvidas históricas e fazendo essa costura. Então eu terminei agora O Legado dos Templários, eu tinha lido já O Terceiro Segredo do Steve Berry, que é muito bom, e estou começando agora o Elo de Alexandria. Será que tem algum desses aqui na biblioteca? Nunca pesquisei, mas eu acredito que sim. Interessante. Falando sobre isso, sobre a história, uma coisa que sempre me desperta curiosidade quando a gente entra nesse assunto de história é que teve alguns povos que, não que desapareceram, mas que meio que sumiram sem explicar como eles fizeram as coisas, né? Os egípcios, os templários, Atlântida, os templários, o pessoal ali do Peru, Machu Picchu, ali os maias e os incas ali, foram civilizações que sumiram do mapa e só deixaram as coisas ali. E com isso vem coisas muito místicas, né? Alienígenas. Tem papo para um episódio muita inteiro, coisa, né? As suposições, e aí que entram os escritores, né? Para criar essas. Isso, para dar Então, umas coisas assim, umas civilizações muito à frente do seu tempo naquela época, né? Que construíram coisas que até hoje a gente não sabe como que foram feitas. Mistérios da humanidade, né? Coisas assim pode ser, muito legais. Pode ser o tema para o nosso próximo programa. Eu sou parceiro, porque eu gosto muito dessas coisas de história, misticismo. Vamos pensar então em alguns assuntos sobre isso. Então pessoal, a gente fica por aqui. Boa. De fato, acho que a gente pode trazer isso num próximo programa. Cara, se porventura alguém que nos assiste quiser vir até o programa para conversar com a gente, estão mais do que convidados. E além de vir ao programa, de vir até a nossa Bibliodisseia. Conheça o nosso acervo, acesse nossas redes sociais, aí vocês vão encontrar todo o nosso acervo, vão poder pesquisar os livros que vocês querem, retirem, leiam, porque, como a Odisseia, as pessoas têm que ler para estar em movimento. Exato. Certo, galera? Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Muito bom o programa, né? A gente não sabia o que nós íamos fazer e rolou uma coisa bem produtiva, né? Isso aí, devagar a gente vai se soltando. Obrigado a todos que ficaram com a gente acompanhando o programa e até a próxima. Valeu, galera. Até mais.